Olá, eu sou a Flávia Pircher, ceramista hoje profissional, hoje atualmente, e vou conversar com vocês assim um pouquinho sobre a minha trajetória na cerâmica, que é uma pergunta que me fazem muito assim, como é que você começou, como que você veio parar na cerâmica e tal. Bom, de formação eu sou advogada e pedagoga, eu trabalhei muitos anos dando aula. E era uma época que eu dava aula de manhã pela prefeitura e à tarde trabalhava como advogada porque o fórum só funcionava depois do meio-dia. Faz tanto tempo isso que eu já nem sei como é que tá hoje em dia. Bom, daí chegava o final do dia, eu tava um bagaço e super cansada, sem ânimo, sabe? Então, uma vez eu estava conversando com meu pai e meu pai é médico. Daí ele falou assim: então, você sabe o que acontece? Tem algumas profissões que as pessoas elas vão nesse lugar e de uma maneira até ingênua e não perceptível, elas sugam a energia, porque ninguém vai no médico e fala: nossa, eu tô super saudável, eu tô super bem. E o médico tem sempre, ou deveria ter sempre, aquela palavra de conforto: não, você vai melhorar, vamos investigar e tal. Então, o advogado, a mesma coisa. Ninguém vai no advogado falar: cara, eu amo meu vizinho, a gente se dá super bem, eu e meu marido estamos em lua de mel até hoje. Não é isso. É sempre problema. E esse problema, ele demanda uma energia do profissional que está lidando com aquilo. Então, a gente lida com o problema o dia inteiro. E você vai se exaurindo nas suas fontes de energia. E daí, o meu pai falou assim: você precisa achar alguma coisa que te recarregue. Na época eu lembro que ele fazia aquelas plastimodelismo, navio, aviãozinho, tal, que era um jeito dele se recarregar energeticamente. Então eu fui procurar alguma atividade manual que eu pudesse trabalhar com as mãos e deixar a mente fluir, assim, aquela atividade repetitiva e não cognitiva, né? Daí eu fui procurar duas atividades: tecelagem, que eu acho lindo tear, e a cerâmica. Comecei com as duas. Aí um dia a professora de tecelagem falou: então, querida, é o seguinte, você escolheu duas artes super antigas e milenares. Não dá para carregar as duas, você vai ter que escolher. É uma ou outra, porque ela vai te tomar um tempo. Como se fosse assim, ela já estava querendo me dizer assim: olha, a cerâmica e a tecelagem são dois amantes exigentes. Você vai ter que se dedicar. Eu acabei escolhendo a cerâmica. Na época eu fazia aula com a Magali Ercolim, lá em São Bernardo do Campo. Muito bem. Tava com a vida redondinha, questões pessoais, tal, tive que mudar de São Bernardo. Ia trabalhar a pé. Tava com escola organizada para meus filhos. Morava perto dos meus pais. Tinha um monte de amigo em volta, tudo certinho. Tive que mudar para Vinhedo. Pensa uma pessoa resistente para mudar, né? Aí chego em Vinhedo, falei com a Magali, falei: Maga, então eu tô aqui em Vinhedo e tal. Você sabe de alguém que dá aula por aqui? Aí ela me indicou a Cássia Azevedo. Daí fui lá na Cássia. Um ano ligando pra Cássia todo dia: você vai dar aula? Eu tô arrumando ateliê, não tenho espaço. Aí mês seguinte, eu tinha anotado na agenda, na época era agenda de papel: você vai dar aula? Você já arrumou seu ateliê? Sabe aquele assim, bilhetinho? Eu quero uma calói. Você já viu a minha calói? Você já comprou a minha calói? Né? Todo mês eu tava ali regradamente ligando pra ela. Até que um dia, acho que ela se encheu o saco, ela falou assim: arrumei o ateliê, pode vir que eu vou dar aula pra você. E foi o que me ajudou muito aqui. Porque, na verdade, não era Vinhedo a cidade que eu tava resistente para encarar. Eu tava resistente para encarar o fato de ter deixado uma vida de trabalhar, de ter minha independência financeira e, de repente, eu me tornei uma dona de casa, mãe de família, que ficava o dia inteiro em função dos filhos, da casa e daquela situação familiar. E era isso que estava sendo difícil para eu aceitar. E a cerâmica me ajudou a espairecer nesse sentido. Então, segunda vez que a cerâmica meio que me apoia num momento de dificuldade por outros motivos. Muito bem, passaram-se os anos, meus filhos cresceram, eu consegui organizar a minha vida e consegui voltar ao mercado de trabalho. Daí eu escolhi lá, o que eu vou trabalhar? Vou voltar para a educação, vou voltar para o direito.
O fato do meu marido ser austríaco pesou muito na minha decisão, porque do mesmo jeito que de uma hora para outra a gente teve que mudar para Vinhedo por conta do trabalho dele, poderia acontecer de eu ter que mudar para outro país. Direito e pedagogia são duas profissões que dependem diretamente do idioma. Ia dificultar muito mais eu me recolocar no mercado de trabalho. Então, o que eu pensei? Eu vou procurar uma linguagem que não depende do idioma. Caí na cerâmica e na fotografia. Entre as duas, escolhi a fotografia. Comecei a trabalhar como fotógrafa, fiz curso, tarará. Tava indo super bem, adorando, levando tanto a parte profissional quanto a parte de fotografar evento mesmo, produto, tarará, quanto a parte autoral, fazendo exposição e tal. Tive um acidente. Fiquei 1 ano com a mão direita imobilizada. Não podia mexer, não conseguia mais fotografar, porque não conseguia focar e não podia fazer nenhum esforço com a mão direita, aquela câmera profissional enorme, enfim. Tive que me reinventar. E quando eu tirei a imobilização da mão, comecei a fazer fisioterapia, porque aí eu perdi todo o movimento da mão, eu não tinha mais força de pinça, o problema foi no polegar, então eu não tinha esse movimento de pinçamento. Não conseguia pegar um copo de água. Eu falei, gente, será que vai ser assim o resto da vida? Bom, o que aconteceu? Voltei para cerâmica, para o torno, porque era uma atividade de terapêutica mesmo, para voltar esse tônus e esse controle. E daí voltei para nunca mais sair. Agarrei no torno e mais uma vez a cerâmica ali, firme do meu lado no momento de dificuldade. Tava fazendo aula de torno com a Cássia, a coisa foi mudando de figura, já não era mais só um hobby, já comecei a olhar com outro olhar, que de repente podia ser uma coisa que eu poderia seguir em frente e tal. Aí a Cássia me falou, olha, vai ter um curso em São Paulo, lá no ateliê da Regina Escher, que é de impressão na cerâmica. E eu acho que tem tudo a ver com você, porque você consegue usar suas imagens fotográficas na cerâmica que você tá cada vez mais envolvida. Lá fui eu, 3 dias de imersão no ateliê da Regina Escher com a Silvia Barros, lá da Argentina, de Buenos Aires. Fiquei encantada. Cara, me encontrei. Comecei a fazer trabalho com impressão em cerâmica, sempre pesquisando nesse sentido, e aí mergulhei na cerâmica de cabeça e aos poucos fui parando as atividades profissionais de fotografia e a cerâmica tomou conta da minha vida mesmo. Bom, tomou conta da minha vida, da garagem. Meu marido se encheu, falou, vamos construir um galpão pra você colocar essa bagunça que fica na garagem. Eu desalojei os carros. Aí a gente começou a construir esse ateliê aqui. E o ateliê era para ser pequenininho, a coisa foi crescendo, crescendo. A Beth Rigg me ligou e falou assim, Flávia, eu fiquei sabendo que você está construindo um estúdio de cerâmica, um ateliê na sua casa. Você quer meu forno a gás? A gente já estudava junto e tal. O forno dela simplesmente maravilhoso. Eu falei, Beth, eu queria muito, só que assim, eu tô pedalando para conseguir construir o estúdio. Eu não vou ter dinheiro para comprar seu forno agora. Ela falou, não, você não tá entendendo. Eu vou dar para você, desde que você venha aqui e tire, porque amanhã viria um serralheiro desmontar o forno e levar pro ferro velho, porque eu preciso da área, eu preciso desocupar. Se você quiser, eu seguro mais um pouco, mas você vem e retira, tudo bem? Aí o ateliê cresceu. Ateliê que inicialmente seria só essa parte da mesa e esse balcão aqui, que seria um armário, ele teve que crescer para receber o forno. Aí nós fizemos essa parte aqui que é aberta, inicialmente tinha uma mureta aqui na sequência daquela pilastra e recebemos o forno. E a única coisa que nós fizemos foi o chão, o forno veio para cá. Quando o forno tava aqui ainda, a gente construiu o telhado, né? E ficou o forno. Meus filhos olharam pro forno, ele tava todo remendado, porque para sair da casa da Beth, tivemos que cortar ele aqui nessa parte e ali na outra parte. Ainda dá pra ver aqui uns remendos. E ele ficou um tempo assim. E aí com essas coisinhas aqui, meu filho olhou pra ele era verde. Ele olhou e falou assim, nossa mãe, parece o Frankenstein. E foi assim que o Frankenstein veio morar com a gente. Depois de uns anos, devagarzinho eu fui arrumando todo o ateliê. E daí quando tinha completo, eu comecei a
mexer nos equipamentos. Então aí lixei tudo, poli, passei essa tinta e aí eu consegui fazer com que todos os equipamentos tivessem a mesma cor, ficou uma coisa mais agradável. Nessa época a gente já tinha o Norberto. O Norberto já morava aqui e foi o meu primeiro forno onde eu queimava tudo, biscoito, esmalte, raku, qualquer coisa que seja. Bom, antes mesmo de ter o projeto finalizado, a gente teve que construir essa parte de fora. Lá tava o Frank bem instalado, o Norberto do lado dele. Tem o projeto aqui da salinha de dentro, mas a coisa cresceu e por uma questão legal, de habites da prefeitura, uma coisa assim, não dava para fazer esse tamanho aqui como um galpão. Aí ia ter que entrar como uma edícula. Para ser uma edícula precisava do banheiro, então cresceu para o banheiro. O que inicialmente ia ser um galpão de, sei lá, 30 metros quadrados, já tava com 70, 80. Falei, meu Deus do céu, acordei de madrugada uma noite e falei, Alex, que é o meu marido, e se não der certo essa história? A gente tá investindo maior dinheiro, maior grana pra construir um negócio e se eu não vingar na cerâmica? E se for um furo na água? Será que justifica tanto dinheiro assim? Daí ele falou assim, fica tranquila. Vamos fazer o seguinte, tá super na moda fazer cozinha gourmet. O meu sonho sempre foi ter um fogão a lenha aqui. Na verdade, assim, ele falou que quando ele decidiu morar no Brasil, ele tinha 3 sonhos. Ter um coqueiro, ter um ventilador de teto, acho que ele assistiu muito Casablanca, e ter um forno a lenha. Daí, aumentou o ateliê para ter a cozinha gourmet dele. Eu falei, beleza, só que eu não sei cozinhar no fogão a lenha. Ele falou, pode deixar comigo. E eis que o austríaco aprendeu a cozinhar no fogão a lenha, que muitas vezes fica tomado pelas peças de cerâmica, mas normalmente assim ele tá liberado. Eu faço pizza e ele manda super bem no fogão a lenha. Bom, projeto pronto, começa a construção daqui dessa parte interna, começamos a construir e tal, terminou a obra, uma obra super simples, que não tem reboque na parede, toda a fiação externa tal, ficou com uma cara meio de fábrica, super gostoso. Agora vamos trazer todos os cacarecos lá da garagem para acomodar aqui, cadê que não tem prateleira? Aí nós pegamos as madeiras da obra e nós dois, mais os meninos, final de semana, que era o programa, lixar a madeira, tratar a madeira e aí conseguimos fazer todas as prateleiras do ateliê. Aí fizemos essa prateleira aqui. Bom, não vamos estender muito nessa saga, são 7, 8 anos já que nós construímos o ateliê e devagarzinho ele foi ganhando cortina na prateleira, foi ganhando outros fornos elétricos, ganhou a mesa de pallet. Depois, na pandemia, meu filho mais velho percebeu que ele gosta de marcenaria, daí a gente fez uma ampliação e fez uma marcenaria, ele se organizou. Tiramos a mureta que tinha aqui, fizemos essa outra extensão aqui. E o Luca agora tem a marcenaria dele, ele fez a bancada dele, super caprichoso. Bom, deixa eu apresentar os outros membros da família, né, gente? Então, aqui é o Sputnik, é um forno. Esse é o Benjamin. O Benjamin eu ganhei da Rosemary Fragoso, que tava mudando de forno e é um forno de baixa. Eu, como não tinha nenhum elétrico na época, ela me deu de presente. E como ele foi o primeiro elétrico que eu tive, meu filho batizou ele de Benjamin, em homenagem a Benjamin Franklin, por causa da eletricidade. Aí depois, num curso de Raku, eu montei esse forno para ensinar as alunas a montar. E esse é o Betinho, que é o filhinho do Norberto. Ali tá o latão de redução. E numa viagem para Ilhabela, eu adquiri essa plaqueira. Bom, então por que eu tô contando assim? É mais para mostrar que ao longo dessa jornada, o ateliê ele foi se formando muito vagarosamente, assim, com a bondade de muitas pessoas, porque você vê, eu ganhei 2 fornos assim que me ajudam muito, de pessoas maravilhosas, né? E que me possibilitaram começar a trabalhar.
e ganhar dinheiro para depois comprar o forno elétrico de alta temperatura. A plaqueira, eu trabalho bastante com placa também, às vezes eu misturo torno e placa. Então a gente tava lá na Ilhabela, daí a Cris Rocha tava lá visitando a Bárbara Nocker, que é uma super ceramista lá da Ilhabela. Aí a Cris falou: você vem aqui tomar uma cerveja com a gente e tal, né? Eu falei, fui lá passar o dia com elas. Eu tava na Ilhabela porque meus filhos velejam lá. É, beleza. Aí tamo lá, a Cris olha assim, a plaqueira da Bárbara toda enferrujada, aquela maresia, cheia de coisa em cima. Ela falou assim: ô, Bárbara, você nem usa a sua plaqueira, você só torneia. Você bem podia vender essa plaqueira pra Flávia, né? Porque ela abre tudo no muque, faz uma baita produção. Aí a Bárbara falou assim: mas eu guardo tudo aí na plaqueira. Ela falou: pois é, só você colocar dois cavaletes e uma madeira que vai fazer a mesma função, mas pelo menos vai ajudar a Flávia. Bom, eu sei que ela convenceu a Bárbara a me vender a plaqueira por um preço super ok, assim. Trouxe a plaqueira, o Alex desmontou ela inteirinha, a gente lavou todas as partes enferrujadas, tirou ferrugem, limpou tudo, trocou a fórmica, a minha plaqueira ficou zerada. Aí mandei uma foto pra Bárbara. Falei: Bárbara, você reconhece? Ela: nossa, eu quero de volta. Brincando, né? Na verdade, quem trouxe ainda a plaqueira pra mim foi a Cris, que na época ela tinha uma picape grandona e ela que trouxe na caçamba da picape pra mim. Então, assim, tudo, não vou falar sofrido, mas todas as aquisições foram lentas e muito valorizadas, assim. O único equipamento novinho, 0 bala, que eu comprei foi o Sputnik. E agora, esse ano que eu troquei os tornos, o Stefan fez um negócio de pai para filha para mim, e daí ele trocou os tornos daqui e da Luciana Tomás. E eu acho que, assim, a vontade de contar isso é no sentido de compartilhar, que parece assim, quando você olha hoje, até eu mesma me espanto, falando: nossa, cara, tudo isso. Mas não é tudo isso que veio assim de uma hora para outra, né? Foi muito barro amassado, muita peça torneada, muita placa aberta, para conseguir bancar tudo isso. Então, às vezes é difícil, às vezes dá vontade de desistir e falar: cara, isso não vai dar certo. Mas vai. Não é porque é cerâmica que vai, é porque a gente tem que ser persistente e tem que acreditar. Eu sou que nem aquele burrinho atrás da cenoura. Bota a cenourinha na minha frente com uma vara de pescar e eu vou. Eu decidi que era isso que eu ia fazer, porque a cerâmica sempre esteve firme do meu lado, me ajudando nas horas difíceis, qualquer que fosse o motivo. Aprendi ao longo do tempo que a gente não fala que a cerâmica é uma terapia, mas é uma atividade terapêutica que nos ajuda a enfrentar muitas coisas da nossa vida, que não é fácil para ninguém. E aí depois eu fui conhecendo outras ceramistas que eu, nossa, super admirava, assim. Eu fui vendo que a vida delas também é difícil. Aí tive a oportunidade de ir para fora, para outros países, trabalhar em outros ateliês, participar de congresso. E assim, o glamour é o glamour do Instagram, é o glamour do Facebook, porque a real é que todo mundo amassa barro, todo mundo tem dificuldade, não é fácil para ninguém. Mas se você curte mesmo a atividade que você elencou fazer, seja ela qual for, vai atrás, porque ossos do ofício qualquer profissão tem. Então, assim, vale a pena? Para mim, vale. Aconteceu que no meio desse caminho todo que eu fui contando pra vocês, eu comecei a ficar muito focada no negócio assim: eu preciso ganhar dinheiro para pagar isso, para recuperar o investimento e tal, e eu acabei me perdendo na produção e no fornecimento de peça comercial mesmo, né? Prato, copo, jarra, fornece para restaurante, fornece para hotel, para loja de decoração menos, assim, era mais restaurante, hotel e muito biscoito, sempre fiz muito biscoito para vender para quem pinta, porque aí nesse meio do caminho apareceu a Luciana Tomás na minha vida, e ela e a Aloma, que é uma amiga em comum, a Aloma falava: não, você tem que dar aula na Luciana, você tem que dar aula. A Lu tinha um ateliê de pintura, que é o foco dela. Aí eu falei: tudo bem, vamos experimentar. Aí eu comecei a dar aula no ateliê da Lu e abri o setor, então, no ateliê Luciana Tomás, o setor de modelagem.
E daí o ciclo fechou, porque eu consegui fazer o que eu gosto, que é a cerâmica, com o que eu amo, que é ensinar. E aí eu tinha certeza que foi assim, a cereja no bolo. Bom, comecei a trabalhar na Lu e tal, e falei, é isso, é a cerâmica, é a minha praia, eu acho que agora vai ser até o final da vida, vou parar de ficar pingando de profissão em profissão. Claro, não me arrependo de ter sido advogada, de ter trabalhado como professora, porque tudo isso me ajuda a ser o que eu sou hoje, a bagagem que eu carreguei, né? Mas aí veio essa história, assim, de ter me perdido um pouco na profissão, o meu caminho. E desde o ano passado, tenho certeza que a história do isolamento, da pandemia, teve muita influência nisso, porque a gente começa a olhar mais para dentro da gente mesmo, tem mais tempo e tal. E sair da engrenagem, né, do cotidiano, daquele pá-pum, pá-pum. Eu falei, meu, eu me perdi. Porque eu não vim na cerâmica para ficar nessa produtividade louca. Eu vim para me reenergizar. E o que eu tô fazendo comigo mesma? Então eu comecei a me estruturar para conseguir trabalhar, continuar trabalhando com a produção, porque não tô sozinha, tem outras pessoas que estão nessa produção também, não seria justo com essas outras pessoas de um dia para o outro eu falar assim, não vou mais fazer isso, né? Tem outras famílias que dependem disso também. Então, comecei a me reestruturar desde o ano passado para manter essa produção e, ao mesmo tempo, conseguir ter tempo para fazer o que eu realmente gosto, que é criar, explorar materiais, investigar, voltar para minha essência na cerâmica. E graças a Deus, agora no meio do ano, eu tô bem encaminhada nisso, tá funcionando super bem. Tô passando por uma reestruturação total na parte profissional, assim, que eu escolhi algumas coisas que eu vou fazer. Aí recebi um presentão que a Norma Grimber me convidou para fazer o mestrado com ela, para assim, dar sequência nessa história de eu fazer pesquisas e investigações a respeito da cerâmica. Comecei o mestrado esse ano. E quando eu achei assim que, nossa, não tem como melhorar mais, tá tudo rodando redondo, me acontece, me cai no colo, assim. É mais ou menos, né? Cai no colo. Eu até mandei fazer uma frase que, assim, ter sorte dá trabalho, né? Claro que é um reconhecimento de uma série de coisas que eu venho fazendo há alguns anos, mas aí eu fui admitida no grupo de investigação da Graciela Óleo, que é uma super ceramista, artista, que o foco dela é impressão em cerâmica, argentina. Então agora eu tô fazendo parte desse grupo de investigação lá na UNA, na Universidade de Buenos Aires. E é isso. Então realmente assim, eu mergulhar de cabeça nos estudos e numa produção mais autoral. Estou me permitindo fazer isso. É um sonho desde que eu saí da faculdade, lá quando eu tinha 20 e poucos anos, de continuar estudando e fazer um mestrado, quem sabe um dia também o doutorado. Então, estou me permitindo realizar esse sonho agora. E é esse meu caminhar, assim, eu só tenho a agradecer a cerâmica. E por estar comigo nesses momentos mais difíceis. E eu acho que a maneira de retribuir é fazendo os vídeos tutoriais, esses vídeos aqui que vocês veem no YouTube, ajudando as pessoas. Porque talvez a cerâmica esteja sendo tão importante na vida delas quanto foi para mim. E se eu posso fazer parte desse processo de ajuda, por que não? Porque eu fui muito ajudada. Agora é minha hora de ajudar também, né? É isso. É isso. Quando eu comecei, o mundo da cerâmica era muito fechado, era muito segredo. Não, claro, não tinha internet, não dava para ficar postando vídeo e a gente fazia curso e a pessoa ensinava e não ensinava. Mas eu tive uma bênção de encontrar professoras que ensinaram de verdade, que compartilhavam os conhecimentos, né? Duas grandes professoras que eu tive, que foram as minhas mestras, assim, que foi a Magali e a Cássia, que são pessoas, assim, que quando falam, eu vou te ensinar, ensina de verdade. Então, dentre
tudo que era do jeito que era fechado, eu encontrei duas pessoas muito transparentes e aprendi a ser assim. A escola que eu vivi, a escola onde eu aprendi é de compartilhamento e eu pretendo levar isso para frente sempre. Então é isso, gente. Para quem sempre me pergunta como é que você começou na cerâmica, tarará, comecei desse jeito, tô continuando agora de uma maneira um pouco repaginada e espero que eu tenha matado a curiosidade de quem me perguntava. Se você gostou, dá um like aí. Se você sabe de uma pessoa que tá começando na cerâmica e tá sendo ajudada pela cerâmica, compartilha, porque às vezes pode ser uma história que dá um ânimo para a pessoa enfrentar quando ela abre o forno e vê aquela peça rachada, quebrada, torta. É assim mesmo, acontece com todo mundo, tá? Mas continua, porque, é claro, a gente fala assim, eu tenho tantos anos de cerâmica, eu no caso tô, sei lá, um pouquinho, comecei antes do Luca nascer, uns 18, 19 anos na cerâmica, né? Que diferença faz tantos anos? A diferença é a experiência, é igualzinho cozinhar, é igualzinho andar de bicicleta. Você faz, você vai aprendendo o que dá certo, o que não dá certo. Aí eu me sinto muitas vezes com os alunos, igual com meus filhos. Eu falo assim, não faz, você vai se queimar. Aí o menino vai lá e bota a mão no fogo e fala, nossa, como você sabia? Óbvio, né? Porque eu já me queimei várias vezes. A cerâmica é a mesma coisa, não faz assim que vai rachar. Putz, como é que você sabia? Que boca, hein? Porque é a experiência, é o tempo. Claro que tem gente que é nova e que super talentosa e que manda super bem. Não tô dizendo que só quem é antigo que presta, não. Tem muita gente boa, eu aprendo com muito ceramista novo de idade física e novo na área da cerâmica. Gente que tá vindo com um gás assim que é muito legal, mas a gente troca, por quê? Porque ele traz aquele talento e eu trago um pouco da experiência. E a vida é assim, é trocar. Compartilhar, tá dando certo isso pra você, aquilo não tá dando certo, pra mim aquilo lá deu certo desse jeito. Então, nesse sentido, os anos de cerâmica ajudam muito na experiência de algumas coisas que você fala, putz, eu não vou dar murro em ponta de faca porque eu já sei que isso aí não vai funcionar. Mais ou menos assim. Mas não desiste. Não desiste porque vale a pena. É um mundo que tem muita gente boa de coração, boa de técnica e que é muito gratificante. Essa história da matéria, de você pôr a mão no barro, de você fazer uma atividade que te relaxa. Meu, gente, o torno, o que é isso? O torno é uma meditação ativa, você fica vendo aquele negócio rodar assim, me lembra a dança dos derviches, que eles rodam, até entrar em transe. Toda vez que eu tô no torno eu lembro disso, assim. Que foi uma dança linda que eu assisti no Egito, assim, que você começa a rodar com eles e você vai entrando naquilo, assim. Então, boa sorte para vocês. Que o caminho de vocês na cerâmica seja tão gratificante quanto o meu é. Boa semana para todo mundo.